No vídeo de hoje, a demissão de Roger Machado do São Paulo. Todo mundo ontem levantou a plaquinha. Eu já sabia. Surpreendeu o total de 0 pessoas. A gente só não sabia em que data ocorreria. E vamos falar também da classificação do Vasco, que foi o jogo que eu narrei ontem na GETV. Não dá para dizer que o Vasco foi ameaçado ontem, correu risco de ser eliminado, mas ficou um climinha que acabaria se o time tivesse feito logo o terceiro gol. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 480 mil inscritos por aqui. Uma excelente quinta-feira para todo mundo. Aqui em São Paulo, o sol saiu mais hoje, o tempo já deu uma esquentadinha. Para você que morre de medo do frio para treinar, nossa, estou congelando, não dá para treinar, Jorge. Pronto, aqui em São Paulo já melhorou. Tomara que na sua cidade também. E com a temporada 90, você que está treinando, está começando ainda, perfeito para você, para organizar, estruturar a sua rotina de treino. Sem acompanhamento é muito difícil, é muito difícil. Eu sei disso, sou prova viva disso, de tantas vezes que tentei, comecei, parei. Então a minha equipe falou, Jorge, você já fala todo dia de atividade física nos seus vídeos, vamos desenvolver um negócio para ajudar a galera por menos de R$15 por mês. Foi a condição que eu impus lá. Falei, beleza, mas vamos fazer um negócio preço baixo para a galera. Link na descrição e no comentário fixado. Você vai organizar sua suplementação, os seus treinos, sua rotina, alimentação, até lista, cardápio, lista de compra vai ter lá. Vale a pena. Link na descrição e no primeiro comentário do vídeo. Muito bem. Ontem eu narrei o jogo do Vasco, que foi às 7 da noite na GETV, e já estava acompanhando o que estava rolando no São Paulo. Cheguei em casa, falei, vou ver esse jogo do São Paulo, né? Era a notícia mais relevante da noite foi a demissão de um treinador de um grande clube do futebol brasileiro, que foi o Roger Machado. E aí fui acompanhar o que aconteceu no jogo e toda a repercussão. Então, esse é o assunto mais importante do dia, é dele que falaremos hoje aqui. Números do Roger Machado, deixa eu pegar aqui para você. O Roger foi demitido ontem, depois de 17 jogos no comando do São Paulo, 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Falando do que foi o jogo, do que eu acompanhei no jogo, claro que a expulsão do Ferreirinha, ela é central, ela é o fato mais relevante do jogo. Isso a gente não pode desmentir, isso a gente não pode ignorar. Mas o São Paulo, ele não foi eliminado apenas por isso. A eliminação do São Paulo, ela começou no enorme número de oportunidades desperdiçadas no primeiro jogo no Morumbi. O São Paulo foi muito superior ao Juventude no Morumbi. O São Paulo poderia ter aberto uma margem confortável, uma margem de classificação antecipada. E não fez isso no Morumbi. Então, esse já foi o primeiro pecado. O São Paulo fez o Juventude chegar no segundo jogo vivo e acreditando. E antes da expulsão do Ferreirinha, o Juventude já era superior ao São Paulo no jogo. Então isso é importante dizer, não é que, caramba, o Ferreirinha é expulso e aí o jogo que estava indo para esse lado aqui, ele muda completamente, dá um cavalo de pau e ele vai totalmente para o outro lado. Não é necessariamente isso que acontece. Isso é importante dizer. Então, o Juventude já era um time agressivo desde o início do jogo, pressionando o São Paulo, tentando encurralar o São Paulo, deixando o São Paulo em dificuldade, apostando em bola aérea. A partir do momento que fica com um jogador a mais, aposta ainda mais. E aí a gente tem que falar de escolhas feitas pelo Roger, a gente tem que falar também de lesões. Eu vi um tweet muito interessante que eu salvei aqui para repercutir, vindo de alguém que é especialista, porque não adianta um leigo ficar, chutando. De alguém que é especialista em preparação física, eu vou trazer aqui porque eu acho que é um debate interessante. Então, no primeiro tempo, o Ferreirinha é expulso com 44, 43 e alguma coisa. O Juventude tem 9 finalizações no primeiro tempo. Então não dá para dizer que foi tudo depois da expulsão do Ferreirinha. Não, o Juventude já era um time que oferecia. A primeira finalização do São Paulo no gol do Juventude é a finalização do Tapia. 38 do segundo tempo, o gol do São Paulo. Depois tem mais uma do Sabino. Só o jogo inteiro. Foram essas as vezes em que o São Paulo chegou ao gol do Juventude. Então o São Paulo já era pior no jogo, já não fazia um bom jogo no Jacone. A expulsão do Ferreirinha é um desastre. E aí nós temos que falar dessa expulsão. O Luciano machuca, é mais uma lesão do São Paulo em 2026. Entra o Ferreirinha. Aí, o Ferreirinha tem a brilhante ideia de, após 28 segundos em campo,
atingiu o Rodrigo San do jeito que atingiu. Acho um exagero, eu não sei se eu vou considerar um exagero, mas a questão é que eu já vi lances com mais impacto do que esse do Ferreirinha com o Rodrigo San pararem em cartão amarelo. Alguns nem cartão renderam. Pode ter ocorrido um rigor muito grande da arbitragem? Pode. Mas eu prefiro que lances assim resultem no que o lance do Ferreirinha resultou, do que fechar os olhos. E aí você vai dizer, aí é papo de quem nunca jogou bola. Verdade, eu nunca joguei bola. Mas eu acho que é só importante fazer um lembrete para a galera que jogou bola ou joga bola, que a esmagadora parcela da comunidade do futebol, o que é a comunidade do futebol? É quem acompanha futebol, quem gasta o seu tempo, o seu dinheiro com futebol, quem vive de alguma forma do futebol, é composta por pessoas que nunca jogaram bola. Tá? Isso é importante dizer. Ou nunca jogaram profissionalmente. Porque se a gente for reduzir esse argumento, o nunca jogou bola, faz o seguinte, fecha o futebol só pra galera que jogou. Só para quem jogou profissionalmente. Aí vocês fazem o evento para vocês, mas obviamente que o esporte, o futebol é muito maior do que essa bolha dos que, jogou, eu joguei lá, eu fui campeão, eu fui isso, eu fui aquilo. Então, eu como um consumidor e um jornalista que acompanha futebol e ama futebol, eu acho que esse tipo de lance, de braço, de tapa, mão na cara, cotovelo, tem gatilho, não tem gatilho, eu acho que o rigor tem que ser maior. Eu prefiro uma arbitragem que seja mais rigorosa. O grande problema é que nós vamos ter, na mesma Copa do Brasil, porque não existe uma padronização da nossa arbitragem, lances mais impactantes que o do Ferreirinha que não vão resultar em cartão vermelho. Eu acho que o problema maior não é o cartão vermelho, não é discutir se foi um excesso, é discutir o padrão. Nós não temos um padrão de arbitragem, né? Tipo STF, 11 ministros, agora acho que tem 10, né? Porque ainda não acharam a vaga do Barroso, o cara aí foi vetado. O Bessias. Cada um julga com a sua cabeça, é como se você tivesse 10 tribunais diferentes, 11 tribunais diferentes, é mais ou menos a arbitragem. Cada árbitro apita do seu jeito no Brasil, isso é um problema. Agora, eu prefiro que lances como o do Ferreirinha sejam punidos severamente. E o Ferreirinha acho que foi irresponsável ao se colocar num risco de expulsão estando em campo há 28 segundos. Cara, o Ferreirinha não completou 1 minuto em campo. Ele ficou 28 segundos em campo, até ser expulso pelo árbitro do jogo, pelo lance com o Rodrigo San. Aí, o que já estava ruim, fica pior. E o Juventude vai começando a mandar mais bola na área, mais bola na área. Abre o placar. Aí o Roger, o que faz? O Roger tira o cauli, o que ele pensa? Eu vou proteger aqui o meu time defensivamente. Vai vir um monte de bola na área, eu vou colocar mais gente na área para tentar me proteger de alguma forma. Só que qual é o problema? O problema é que você está, em tese, aumentando a estatura, né? Você está colocando ali o Osório, mais um zagueiro, fica com 3 zagueiros para tentar cortar, só que você está chamando, vem Juventude, vamos para cima Juventude, acelera Juventude. E o Juventude se animou ainda mais e foi ainda mais para cima do São Paulo. O Juventude conseguiu 3 gols no jogo de bola aérea, 3 bolas levantadas para a área do São Paulo. E aproveitando muito o lado do Enzo Dias, as costas do lateral esquerdo do São Paulo. E o São Paulo inofensivo, com o 10 em campo ficou mais difícil, ainda diminuiu com o Tapia, mas criou muito pouco e toma o gol na reta final do Mandaca. Outra bola levantada para a área, o Mandaca teve 2 chances, na segunda ele fez o gol e eliminou o São Paulo na sua estreia na Copa do Brasil contra um time da Série B do Campeonato Brasileiro. O Juventude é um time muito difícil de ser batido em Caxias do Sul, a gente sabe, historicamente, um time que já foi campeão da Copa do Brasil no final dos anos 90, mas a diferença é muito grande de orçamento, de divisão, e o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil. Vamos lá. Sobre a troca de treinador. Aqui eu acho que a gente vai ficar um bom tempo, tá? Corre o risco do vídeo ficar bem extenso, porque a gente tem muita coisa para falar. Estou levantando a perna aqui. A gente tem muita coisa para falar sobre essa demissão do Roger. E eu fui um cara que, desde o início, me manifestei totalmente contrário ao processo de demissão do Crespo e contratação do Roger Machado. Então, essa conta que está sendo paga pelo Crespo, pelo Roger Machado,
ela não deveria ser paga apenas por ele. Eu quero saber se o seu Rui Costa e o seu Rafinha irão pagar, irão dividir essa conta. Roger, faz o seguinte, chegou a conta na mesa, o garçom trouxe, divide por 3, tá? Porque essa responsabilidade é do seu Rui Costa e é do seu Rafinha. O Rafinha foi o primeiro a iniciar, foi o cara que iniciou o processo de fritura do Crespo, rebatendo publicamente uma declaração que fazia sentido do técnico argentino. Porque o Crespo, por mais que ele estivesse ali nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, ele estava dirigindo um clube que tinha acabado de ter presidente afastado, diretor supostamente envolvido em esquema ilegal dentro do clube. Uma situação delicada, um elenco curto. Então o que o Crespo fez ali foi um diagnóstico. E, obviamente, que o rendimento do São Paulo no início do Campeonato Brasileiro era um rendimento muito acima do esperado, pelo momento que o clube vivia. Então, o Crespo fez um honesto e correto diagnóstico e pagou o preço por falar a verdade. Aí chega o Rafinha e a primeira medida de impacto que toma o Rafinha é desmentir o treinador publicamente, é iniciar a fritura do treinador, é começar a gerar um argumento para mandar o treinador embora. O que o Rafinha fez naquela entrevista foi o seguinte, eu vou chegar e vou mandar esse cara embora, porque eu não gostei do discurso, porque, ora, é o São Paulo, nós nascemos para ser campeões, então eu já vou começar a preparar o terreno, que eu vou mandar esse cara embora. E foi exatamente o que ele fez. Ele e o Rui Costa. Então, eles foram os responsáveis por fazer uma leitura equivocada do cenário. Primeiro erro, demitir o Crespo naquele momento. Segundo erro, contratar um treinador que contava com uma rejeição altíssima e que não tinha grandes trabalhos recentes que respaldassem uma mudança tão desesperada como o São Paulo fez. Deu a impressão de que o São Paulo mandou o Crespo embora porque ele tinha no mercado disponível, de joelhos, implorando para assumir o São Paulo, um treinador top do futebol mundial. E não era o caso. Um Roger Machado que deixou o Internacional a 5 pontos na zona de rebaixamento. Foi campeão gaúcho, acabou com o jejum, botou o Inter na Libertadores, na virada de 24 para 25, fez um trabalho ruim, foi caindo, caiu do jeito que caiu. E você vê como são as coisas, né? Olha como é o destino. O Roger é eliminado pelo Juventude, o mesmo Juventude que ele largou, que ele abandonou para assumir o Internacional. E foi zoado lá pelo Juventude depois do jogo. O mundo roda, galera. É uma coisa impressionante. Então, foram 2 erros muito graves. Erros. Todo esse erro, né? É uma coisa só, a demissão do Crespo e a contratação, a escolha pelo Roger. Um erro que gera um prejuízo financeiro para um clube que está ferrado. Porque 3 dias antes do jogo, da demissão do Roger, vaza um áudio do presidente Harry Macy Jr. dizendo, olha galera, eu não vou mandar o Roger embora porque não tem dinheiro. 3 dias depois, o clube é obrigado a mandar o Roger embora porque o trabalho acabou. Um trabalho que já estava morto quando começou. Quem é que vai se responsabilizar por isso? Isso não vai produzir consequência para ninguém que tomou essa decisão? Na sua empresa, se você é o responsável por um desfalque financeiro relevante, por um negócio muito mal sucedido que gerou um prejuízo, dificilmente você vai se manter no cargo. Dificilmente. Rui Costa e Rafinha são os responsáveis por isso. Um clube que já está pagando treinadores para trás, pagando Zubeldia, pagando Crespo, e agora vai ter que pagar mais um, entra mais um na fila. Um clube que não tem dinheiro, vai tirar da onde para pagar mais um treinador que fica para trás e o próximo que vai chegar. Então, que bom que Rui Costa e Rafinha ontem colocaram a cara em Caxias do Sul, porque é assim que se demite treinador. Não é como o Santos fez uma vez aí, quando demitiu o... Meu Deus do céu, é tanto treinador, o Vojvoda. Demitiu o antecessor do Cuca. Ninguém apareceu para botar a cara. Nenhum dirigente apareceu. Aí vai lá um assessor de comunicação. Não, o cara foi mandado embora, tá, gente? Só avisando para vocês aqui. Não, pelo menos isso eles fizeram. Tiveram a hombridade de ir lá, botaram a cara. Mas eu gostaria de ouvir da boca dos dois. Essa culpa é nossa também. Torcedor de São Paulo, nós erramos. Não vão fazer. Não vão fazer. Mas erraram. Geraram esse prejuízo ao São Paulo. Eu não acho que o torcedor, a arquibancada ou a rede social, porque a rede social hoje ela é muitas vezes a continuação, né, ao longo de várias horas daquilo que a gente ouve da arquibancada. Eu não acho que esses componentes têm que ser decisivos numa escolha. Senão você entrega a gestão para a arquibancada e para a rede social. Eu não acho que você tem que entregar. Alguém tem que tomar essa decisão
dentro do clube, muitas vezes uma decisão que vai contrariar o torcedor. Mas você precisa levar em consideração. A rejeição sempre foi muito alta ao nome do Roger. O Roger não vinha tendo trabalhos que justificassem a troca naquele momento de um técnico que estava liderando o Campeonato Brasileiro. Então, é preciso, não dá para ignorar, cara, o torcedor. Alguém, eu repito, tem que ter a coragem, muitas vezes, de tomar decisões difíceis que vão desagradar. Mas o torcedor tem que ser ouvido. E me parece que, nesse momento, Rui Costa e Rafinha ignoraram por completo o sentimento do torcedor do São Paulo, fizeram, além de uma análise ruim de mercado, de contexto, também ignoraram esse sentimento do torcedor. Deu no que deu. Não adianta, cara, você vai brigar com a realidade, você vai ficar dando murro na ponta da faca, você vai ver que não tem como. Você está só perdendo tempo. Acho que o São Paulo perdeu tempo com um treinador que teve escolhas discutíveis, nunca convenceu. O Roger chegou a ser vaiado antes do primeiro jogo contra o Juventude. Antes da bola rolar. O torcedor já estava vaiando o Roger. Não tinha clima nenhum. Então você está brigando com um negócio que é inevitável. Inevitável. Então, repito, a culpa maior... Acho que o Roger Machado é um treinador que não se provou, nesse momento, capaz de liderar o São Paulo. Mas a culpa anterior a essa é de Rafinha e Rui Costa, que tomaram uma decisão estapafúrdia. Não consigo achar um termo mais leve, não. Bizarra a decisão de mandar o Crespo embora, porque cometeu sincericídio. A vida hoje é isso aí, galera. A gente vai aprendendo. Eu já aprendi. Você chega aqui, coração aberto. Vou falar a verdade para o meu público, serei sincero. Poxa, o público vai entender. Não, tem gente que não entende, não. Aí você tem que medir palavras, você tem que segurar, você tem que, né? Porque as verdades chocam, as pessoas não querem ouvir, se irritam quando ouvem, não estão preparados para ouvir. Foi exatamente o que aconteceu com o Roger Machado, com o Crespo, né? Com o Crespo. E aí o Roger Machado precisa tirar várias lições desse episódio. Várias. Né? O que o Roger tem como conceito, o que o Roger tem como gestão, né? Como ideia de gestão, o que o Roger tem principalmente como ideia de comunicação com o público. É preciso, cara. E acho que o episódio Roger Machado também tem que ensinar uma lição para todos nós. Pelo amor de Deus, assim, tá na hora, cara, da gente parar com essa ideologização de qualquer assunto. Meu Deus do céu, você não precisa, por ter simpatia ou antipatia, enviesar o raio da tua opinião por questão ideológica, política. O camarada Roger, assim, me desculpa, eu acho que é um episódio que pode ser didático para todos nós. Eu tô me incluindo, tá? Para não dizer que eu sou mais limpinho de todo mundo, mas, sabe, eu vi algumas coisas assim que, gente, pelo amor de Deus, nós estamos falando da análise de um profissional. O que o Roger sofreu foi uma pressão pelo seu rendimento. Eu não consigo enxergar em todas as críticas que foram feitas pelo torcedor do São Paulo qualquer fator extracampo. Eu não consigo enxergar. Desculpa, pode ser uma cegueira minha e de repente você enxergou. Não, ele não foi demitido pelo campo, ele foi demitido por isso, por aquilo. Sinceramente, eu não consegui enxergar. E acho que isso é perigoso, porque você pode acabar colocando um rótulo injusto numa torcida que está só questionando campo e bola. Que foi exatamente o que aconteceu com o São Paulo o tempo todo. O São Paulino só questionou campo e bola, questionou a demissão do Crespo, o erro da diretoria e um treinador que não estava preparado para assumir o São Paulo nesse momento. Foi só isso que eu vi. Eu não vi nada além disso. Então acho que a gente tem que parar de ficar enxergando também, muitas vezes, fantasmas. Eles podem até existir, mas eles não aparecem 24 horas por dia. Eles não aparecem em tudo. Tem coisas que não são culpa dos fantasmas, entendeu? Isso aí não era culpa dos fantasmas. A culpa foi do Roger, a culpa foi do Rafinha, a culpa foi do Rui Costa. Foi só isso que aconteceu. Então que todo mundo aprenda um pouquinho a lição com isso. Independentemente de você gostar ou não do cara, a análise tem que ser em cima daquilo que você julga como analista, comentarista, repórter, narrador, campo e bola. Gosta do cara, não gosta do cara, aí é outra parada. Aí é outro papo. Enfim, e aí o São Paulo vai buscar o seu terceiro treinador no ano. Dia 14 de maio, São Paulo está partindo para o seu terceiro treinador no ano. Parabéns aos envolvidos. Eu ia falar da história das lesões musculares. Eu nunca vou chegar aqui sem formação específica, especialização em qualquer área e dar opiniões de orelhada. Mas quando eu vejo um fisioterapeuta do esporte, PhD na matéria, e que sabe, né, lidar com
com lesões no futebol, né? Trabalha com isso. E aí eu paro para ouvir. Então eu vi aqui uma sequência, uma thread do Felipe Abdala, que é especialista em medicina esportiva, fisioterapia esportiva. E aí ele destaca aqui, o São Paulo teve 7 lesões musculares desde que Roger Machado chegou. Uns culpam a preparação física, outros o departamento médico, alguns o tipo de gramado, mas a ciência tem uma resposta diferente e ela vai incomodar muita gente. E aí, qual é o raciocínio que o Felipe Abdala desenvolve aqui? O São Paulo fez a troca do treinador em março. Saiu o Hernan Crespo, entrou o Roger Machado. Com ele veio o staff de preparação física. Então você trocou, no terceiro mês do ano, toda a estrutura de preparação física do São Paulo. E na leitura aqui do Felipe Abdala, isso pode ter uma influência, isso pode ter tido um impacto direto no aumento do número de lesões. O São Paulo teve, na era Roger Machado, 7 lesões musculares. Esse aumento, segundo aqui a leitura do Felipe Abdala, pode estar ligado a uma troca de carga de treino. Você muda carga de treino, você muda periodização, linguagem física usada com o atleta. É uma filosofia diferente de preparação física e os atletas têm que se adaptar jogando quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. E aí o risco de lesão, segundo a análise do Felipe Abdala, ele salta, ele explode. Então, esse também é um reflexo de uma troca de treinador. É um possível reflexo, eu acho que é uma possibilidade que está sendo levantada por um cara que é PhD em fisioterapia do esporte, que a gente deve ouvir, com o qual a gente deve trabalhar. Não sou eu que estou dizendo, né? É alguém que estudou para falar sobre o assunto, que é gabaritado para falar sobre o assunto, fez uma sequência de tweets bem interessante hoje. Então, que o São Paulo aprenda, cara. Que o São Paulo aprenda essa lição, sim. E repito, a responsabilização ela tem que ocorrer. Você faz uma cagada grande na sua empresa, a responsabilização vem. Claro que ela vem, de alguma forma vem. Então vamos ver o que Rui Costa e Rafinha sofrerão de sanções, de punições internas, qual vai ser a postura da diretoria do São Paulo, porque eles cometeram um erro crasso, e demitiram o Crespo, pode até haver algum outro motivo no caminho, aí falaram de folgas, dele comentar sobre o campeonato argentino dentro do ônibus do São Paulo. Não sei se são motivos assim tão relevantes para uma troca de treinador, mas a gente sabe que o que pesou de verdade foi a fala do Crespo publicamente, tanto que o Rafinha já chega rebatendo. O próprio presidente Harry Macis rebate, não, a gente briga aqui por Libertadores, nossa briga é lá em cima. É isso aí, e o São Paulo está fora da Copa do Brasil. O São Paulo foi campeão em 2023 da Copa do Brasil, não faz muito tempo, e já perde uma competição do caminho. Deixa eu falar do Vasco aqui, que foi o jogo que eu narrei ontem. Então ontem, pelo tempo, eu vi o jogo do Vasco, cheguei em casa e fui ver o que aconteceu com o São Paulo com mais calma, né? Porque eu já tinha visto o finalzinho do jogo lá na GETV. O Vasco ontem, ele rodou o elenco e acho que a decisão do Renato, eu não vou criticar a decisão do Renato de jeito nenhum, a decisão do Renato é acertadíssima. 3 competições, uma vantagem significativa, 2-0 que seja atrás de Belém. Acho que era realmente uma oportunidade para você dar uma rodada, dar uma descansada no elenco, e acho que o Renato acertou em dar algumas oportunidades, né, para alguns jogadores. Então ontem, por exemplo, o Rinestrosa, o Renato até pelos relatos da equipe que estava lá no campo, pega um pouquinho no pé, reclama e tal, mas ele sofre o pênalti pelo lado direito, acho que ele fez um jogo interessante, ele sofre o pênalti e o Rojas faz, e depois ele participa da jogada do segundo gol, que é o gol do Thiago Mendes. Thiago Mendes, cara, que momento que tá vivendo, só que ele acabou expulso no final, daqui a pouco a gente vai falar, mas é o segundo jogo seguido do Thiago Mendes em que ele marca gols, e já são 5 gols no ano, igualando 2017, que foi o ano mais goleador dele, é um jogador que pelas características não tem tantos gols assim na carreira. O Vasco teve chances no primeiro tempo até de fazer mais, né? Perdeu oportunidades dentro da área, o Brenner teve 2 no primeiro tempo, dentro da área. Toma um gol no final do primeiro tempo, uma jogada individual muito bonita do jogador do Paysandu que corta e bate no canto. Quando volta do segundo tempo, toma o 2-2. No primeiro ataque do Paysandu, uma infelicidade do Saldívia.
Em uma semana, 2 gols contra com participação do Saldívia. Eu acho que o gol lá no Chile é muito mais culpa do Fusato, do goleiro do Vasco, o goleiro reserva, do que do Saldívia. Ontem é totalmente dele. Cruzamento rasteiro que vem da esquerda, ele vai cortar e acaba mandando contra o próprio Patrimônio. E aí me chamou a atenção algo que o Renato disse na coletiva. O Renato Gaúcho falou, olha, eu avisei os caras no intervalo, alertei os caras, eles vão gostar do jogo, né? O perigo é esse, a gente não pode sofrer em casa, não pode ser assim. Eu alertei, é aquela coisa do gostar do jogo. Então o que aconteceu ontem com o Vasco? Não dá para dizer que o Vasco viveu um drama em São Januário. Não viveu um drama. Não dá para dizer que o Vasco sofreu, eu acho exagerado. Mas ficou um climinha razoavelmente tenso, que era absolutamente desnecessário pela vantagem que o Vasco construiu em Belém e ampliou com os 2-0 ontem do primeiro tempo. Se o Brenner faz pelo menos um dos gols que ele perdeu no primeiro tempo dentro da área, era outra parada. O Vasco abriria 3-0. Se no início do segundo tempo o David recebesse o passe dentro da risca da pequena área, ao invés do Rojas finalizar para o alto, era 3-2, estava resolvido o jogo. Fazia o terceiro, você acabava com qualquer empolgação do Paysandu. Mas o Vasco não fez esse terceiro. Então fica, né? Aí o torcedor fica na arquibancada meio caladão, o ambiente do estádio já muda, o torcedor fica um pouquinho mais silencioso, fica naquele medo, porra, se o Paysandu fizer o terceiro aí vai virar drama mesmo e tal. Então ficou um negócio assim, o Paysandu meio que, como disse o Renato, é um termo antigo do futebol, mas faz sentido, gostou do jogo. Aí fica a galera meio tensa, meio apreensiva, mas aí vem mudanças, aí o Vasco volta a pressionar, aí entra o Adson, já entra criando alguma coisa pelo lado direito, o Andrés Gomes ontem não foi tão destacado assim pelo lado esquerdo, mas tentou alguma coisa. E aí o Paysandu, obviamente que ele não é uma equipe para fazer 4 gols dentro do Vasco em São Januário, com as limitações. Nós estamos falando de um time que vinha de 5 vitórias seguidas, mas numa realidade de Série C do Campeonato Brasileiro. O Paysandu hoje é um time da 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Então, não dava para imaginar um Vasco também, nossa, agora depois que o Paysandu empatou o jogo, ferrou, vai tomar o 4-2. Nada indicava que isso ia acontecer. Nada, absolutamente nada. Agora, ficou aquele climinha. Você faz o terceiro, muda. Aí o torcedor ia cantar de novo, aí ia ficar... Mas beleza, classificou, tem que lamentar as chances perdidas, mas tem que entender o contexto. Time muito modificado, time muito mexido, muito rodado, vantagem já vinha, e o importante é o Vasco chegar nas oitavas de final da Copa do Brasil, confirmar o favoritismo. Ontem deu oportunidade a alguns reservas, importante para os caras também pegarem confiança, se mostrarem úteis aí para o Renato, que até agora vai cumprindo os objetivos, né? Avança na Copa do Brasil, no Brasileiro nesse momento é o 8º colocado, vivo na Sul-Americana, vai seguindo o seu caminho e acho que, ontem a gente até na dinâmica pré-jogo lá na GTV discutiu, né? Qual é o caminho, o que o Vasco deve priorizar? Caramba, se você olhar um clube que está há tanto tempo, 15 anos aí, buscando um título, tem um jejum que está muito incômodo. Por um clube desse tamanho, é realmente muito incômodo. Precisa de um título logo. O Vasco tem uma necessidade, qualquer clube, né? Obviamente que existe para ser campeão, disputa competições para ser campeão. Mas o Vasco ele tem uma urgência em ser campeão. Urgência. Não dá para um clube desse tamanho ficar tanto tempo longe. E até com o adicional cruel de ver os seus rivais do Rio de Janeiro com títulos grandes recentemente, bem recentemente. Então, existe essa urgência do Vasco em ser campeão. Qual é o melhor caminho? Qual é o mais curto? Agora, na Copa do Brasil, para ser campeão, faltam 7 jogos. 2 nas oitavas, 2 nas quartas, 2 nas semifinais e a final em jogo único. No Campeonato Brasileiro, para ser campeão, são 38 rodadas e é muito mais difícil pela qualidade do elenco do Vasco você imaginar que vai chegar, né, num ponto corrido campeão brasileiro. No mata-mata dá. O Vasco foi finalista da Copa do Brasil no ano passado. Então eu acho que o Vasco pode competir, dependendo do cruzamento, dependendo de como ele vai priorizar. Precisa ter uma tranquilidade do brasileiro para em algum momento você virar a chave mais fortemente para o mata-mata, para a Copa do Brasil, mas é isso. São 7 jogos para ser campeão. O Vasco necessita ser campeão de algo grande. Eu acho que até o Carioca, nas condições atuais, né, nesse jejum do Vasco, amenizaria um pouco. Mas o que o Vasco precisa, o que o vascaíno deseja, e vai ser importante para curar feridas recentes, é título grande, é coisa grande. Copa do Brasil é coisa grande. Acho que até a Sul-Americana vai,
comparando com o Carioca, né? É um título internacional que te põe na Libertadores de novo. O Vasco precisa, e as Copas são o caminho. Acho que o Renato vai fazendo um trabalho até aqui seguro, um bom trabalho, um bom início de trabalho do Vasco. Vamos ver até onde vai, vamos ver em que condições o Vasco chega lá na frente, mas acho que as primeiras metas, os primeiros objetivos estão sendo cumpridos. Houve uma melhora na troca, inegável, já nos primeiros jogos, na saída do Diniz e na chegada do Renato. O Vasco tem conseguido competir e o trabalho vai seguindo. Avança para as oitavas e espera o seu adversário que vai sair no sorteio. Mas o fato é que não dá para dizer que não ficou no ar. Pelo menos pra mim, tá? Não ficou no ar uma sensação de vai dar ruim pro Vasco. Vai ser eliminado. Quando tomou o segundo, né? Só ficou aquela coisa do... rapaz, o Vasco também, né? O Vasco não faz uma festa completa, né? Nem quando ele sai classificado, ele dá um gostinho de uma vitória, às vezes, pro torcedor. Ficou mais ou menos isso. Mas eu não fiquei com a sensação, vai ser eliminado, vai tomar mais 2. Não, o Paysandu não... Dificilmente, né? Se estivesse jogando até agora, dificilmente conseguiria mais 2 gols em cima do Vasco. E o Vascão segue vivo na Copa do Brasil. É isso aí. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. Uma boa quinta-feira para todo mundo. Like do vídeo se você ficou até o final. Dá aquela hypada no vídeo que ajuda muito. Juízo, tchau!